Oi, hoje no programa Saúde Mais Vida, o nosso convidado é o Dr. Antônio Carlos Tourinho de Castro, e ele é cirurgião oncológico, e com toda essa divulgação que tem do Outubro Rosa, Novembro Rosa, desse despertar, está chacoalhando as pessoas para que façam os exames preventivos, a gente vai falar um pouquinho ainda, porque muito diagnóstico ainda está sendo feito, né? Vamos falar um pouquinho sobre as doenças oncológicas. No início aqui, quando a gente estava antes conversando, o Luciano até perguntou, existe algum tipo de câncer que a incidência é maior? Olá. Hoje em dia o índice de câncer ele aumentou em geral, né, no Brasil todo, não só na nossa região, né? Então são feitos um maior número de diagnósticos em relação a essa doença. E aqui na nossa região não tem nenhuma doença que predomina, né? A gente, como trabalha com diversos tipos de tumores, né, a gente acaba tendo um número bastante variado no consultório. Então a gente atende desde tumores de mama, tumores de intestinos, pulmão, sistema ginecológico, sistema gastrointestinal, os tumores urológicos também. Então a gente tem uma variedade bem grande no consultório. Você falou sobre diagnósticos. Os diagnósticos são melhores feitos atualmente por causa de tecnologia, tem muito mais condições de você chegar no diagnóstico. Se deve a isso, a maior incidência da doença, ou o meio ambiente também, que a gente sabe que hoje o ar, a água, a alimentação, tudo também prejudica, né? Sim, também se deve a isso, né? Porém, não exclusivamente. A gente tem um maior número de diagnóstico dos casos de câncer hoje por causa dos avanços diagnósticos, né? As pessoas hoje em dia se preocupam mais com a saúde, se preocupam mais em cuidar da saúde, elas fazem mais exames. Essas campanhas que são feitas durante o ano agora, principalmente o Outubro Rosa, Novembro Azul, então isso ajuda a alertar as pessoas, né, a população, a procurarem se cuidar mais. As pessoas procuram ter hábitos de vida mais saudáveis, né? E com tudo isso, elas vivem mais, né? Então aparecem mais doenças. Então, não somente os avanços diagnósticos, né, que nos mostram um maior número de casos relacionados a essa doença. Tá, a gente perguntou sobre se existe uma doença que predomina mais do que a outra. Fator idade ou sexo tem alguma? Sim, com certeza, né? Isso vai depender de doença para doença. Então, claro, o câncer de mama, né, ele tem, né, um pico de acometimento maior, né, nas mulheres com mais idade, porém acontece também nas mulheres mais novas. O câncer de próstata, por exemplo, ele é um câncer que está extremamente ligado com a idade. Então, ele tanto aumenta o percentual de incidência, quanto também a mortalidade com o passar da idade. Então, isso depende muito do tipo do câncer que está em questão. Essas campanhas estão alertando bastante para o câncer de próstata e o de mama. Sim. Tá? Então, a mulher sabe que ela tem que ter os cuidados, ela começa a conhecer seu corpo, mesmo com ela fazendo o autoexame, que não é Sim, só ele que vai definir, mas ela certeza. Consegue definir, determinar, detectar alguma coisa, e o de próstata. Mas quais seriam, assim, os alertas, os sinais ou os sintomas que as pessoas teriam para qualquer outro tipo de câncer? Sim, então antes de tudo é sempre importante a gente procurar ter hábitos saudáveis, né? Hoje em dia a gente, com a prática de exercícios, os hábitos alimentares saudáveis, né, uma boa nutrição, principalmente em relação ao câncer de mama, a gente consegue diminuir em até 30% o percentual de acometimento desses casos. Existem algumas variáveis que a gente não consegue mexer, né? Então são as variáveis genéticas, a idade e assim por diante. Fator emocional? Fator emocional também. Então é importante, tanto a mulher quanto os homens, né, eles terem um conhecimento do seu próprio corpo. No caso do câncer de mama, a gente orienta, né, a mulher pelo menos uma vez por mês realizar o autoexame. Ela pode escolher um dia lá, um horário, durante o banho, durante uma troca de roupa, né, fazer um autoexame, porque 90% dos casos, quando a mulher faz, né, a identificação de alguma coisa errada, está relacionado à identificação de um nódulo, alguma diferença em relação ao que ela acha, conhece do normal, né? Então é importante isso. E por exemplo,
a gente estava conversando antes do câncer de intestino. Sim. Que o prognóstico é muito bom, Sim, muito com favorável. certeza, né? Quais seriam os sintomas para a pessoa falar, poxa vida, é um alerta? Sim. Então aquela pessoa, né, que anda com uma diarreia crônica, uma constipação crônica e sintomas, né, que vêm se repetindo, não melhoram ao longo do tempo, né? Porque muitas vezes a pessoa tem algum sintoma, ela vai lá, procura um médico, toma um remédio, o sintoma melhora e volta. Né? Exatamente, vai mascarando o sintoma. Então, diarreia crônica, às vezes sangramento junto, né, a evacuação, esses tipos de sintomas, né? A pessoa está emagrecendo muito e não tem uma causa definida, né? Uma dor de estômago que ela vem tendo com frequência, já tomou um remédio, já fez a medicação, não teve melhora, né? Então é importante procurar um profissional, realizar algum exame, né? Isso vai depender do profissional que vai atender, vai ver o exame que é mais adequado, né? Ou associar uma outra medicação. Então é importante a gente ficar atento, né, ao que não é normal. Né? Então não é normal qualquer você sinal que o organismo dê que não exatamente. seja de rotina, a pessoa já pode ficar. Com não certeza. Quer dizer isso que a pessoa está com câncer, mas para procurar saber o que é. Com certeza. Porque a gente sabe que existe uma normalidade, existe uma rotina no organismo da gente também, exatamente. Né? E fugindo daquilo, alguma coisa já seria um alerta. Exatamente, é importante a Nem gente sempre se é dor, preocupar. Né? Isso. Então, um nódulo, a pessoa pode procurar uma mancha na pele, exatamente, uma verruga ou uma pinta que ela modifica de cor, de tamanho. Sim, exatamente. A pessoa não precisa necessariamente procurar o oncologista, né? Então, às vezes procurar um atendimento no sistema básico de saúde ou procurar um médico clínico geral no consultório, né? Esse sim vai fazer o direcionamento, vai ver se tem indicação de fazer uma biópsia, vai ver se tem indicação de fazer um outro tipo de exame mais específico, né? Um exame clínico mais detalhado e assim por diante. Claro, alguns casos, né, existe a procura espontânea ao oncologista, né? São casos mais detalhados, casos mais específicos já, pessoas né? Que já tem uma família, suspeita, né? exatamente, que já tem uma suspeita maior. Já tem aquele alerta, né? A televisão tem mostrado muito os cânceres infantil, né? A gente sabe que aqui em Arapongas também tem muitos casos, Sim. na região também, eu acho que em todo o Brasil, né? E numa criança, porque a gente sempre sabe que existe um gatilho emocional, um fumante, uma alimentação mal feita, um mau hábito de vida, mas e numa criança? Os casos de crianças, né, a gente vê muito também e acaba que a população fica bastante sensibilizada, né? Então, o pessoal fala aqui bastante da região, né, em relação a criança, né, que tem um caso muito grande de crianças. Mas eu volto a dizer, o que a gente vê, né, é que os casos eles estão dentro da média em comparação ao âmbito geral. Até porque a grande maioria dos casos também tem relação com a exposição ao fator causal, né? Então as crianças, elas, se a gente for julgar, né, elas têm menor exposição do que o adulto, né? O adulto menor, e menor tempo, exatamente, né? Menor tempo de exposição, não fuma, não bebe. Saudável, né? Então, o câncer, né, ele não está ligado unicamente a um tipo de fator causal, uma variante. Por isso, então, a dificuldade tão grande da gente tratar, da gente diagnosticar. Porque ele é uma doença multifatorial, então são vários fatores, né? Então existem os fatores genéticos, os fatores hormonais, hereditários, os fatores ambientais, então são vários fatores, né? Fatores em relação à idade, tudo. Então é tão difícil você tratar o câncer, é tão difícil você diagnosticar o câncer, né? E você prevenir por causa desses vários fatores, né? Que implicam no acometimento dessa doença. Você acha que ainda a mulher, ela procura mais o médico e são diagnosticados mais casos, talvez, em mulher, porque ela é mais preocupada com a saúde? Sim, com certeza. E o homem resiste mais, até por medo do diagnóstico. A gente vê isso no consultório, né? Com certeza. A mulher, né? Ela procura mais o médico, ela parece ter uma consciência melhor, né? O homem, muitas vezes, ele tem vergonha de procurar o médico, de se expor, de expor o problema dele, né? Então, isso acaba por, muitas vezes, de nos mostrar um diagnóstico mais tardio, uma doença num estágio mais avançado. Mas, hoje em dia, com o passar
dos tempos, né, com a evolução dessas campanhas, tudo, a gente tem tido uma boa procura, né, homens com lesões de pele, né, que a princípio são simples, né, que vão procurar com medo de uma doença mais grave, né, então as campanhas, né, elas são importantes para a gente, exatamente, para a gente mostrar, né, que é importante, que a doença, numa fase precoce, a gente tem um alto índice de cura. Eu acho que assim, ainda o diagnóstico do câncer é tira o chão da pessoa, que a gente escuta todo mundo falar isso, me tirou o chão, eu não sabia o que eu pensava, é como se fosse uma sentença de morte. Mas a gente sabe que não é assim. Hoje, com todas as tecnologias, com todos os tratamentos e até com o diagnóstico mais precoce, a gente sabe que existe um prognóstico muito bom, melhor, né? Melhor. Certeza. Mas ainda abala muito, né? Você que tem esse contato. E como é que é para você? Vamos supor, você, jovem, tá? Escolheu uma profissão, medicina. Você chegar, não, eu quero fazer oncologia. Foi uma escolha bem... Foi uma escolha que foi acontecendo aos poucos, né? Mas é uma escolha difícil. A gente trabalha com pacientes, né, que na maioria das vezes são bastante debilitados, eles precisam muito do apoio psicológico, né? Então a gente se torna quase um psicólogo junto, né? A gente tem que saber confortar o paciente, a gente tem que saber também não agir somente com o coração, né? Porque às vezes a gente está sensibilizado em determinada situação, mas a gente precisa fazer o que é preciso, né? Por exemplo, quando chega uma paciente no consultório, precisa retirar a mama, né? Então a gente tem que orientar, tem que estar junto, se mostrar, né, do lado da pessoa, do lado da família, que a gente está ali para ajudar. Então realmente é uma profissão, né, bastante difícil, consome bastante a gente, mas eu não me vejo fazendo outro tipo de coisa, né? Tratando outro tipo de doença. E que bom que tem pessoas que escolheram essa profissão, porque daí tem, né? Sim. Onde as pessoas recorrerem. Diz que teve agora, eu não cheguei a assistir, mas ouvi. Então não sei se eu vou conseguir colocar certinho nessas campanhas que estão tendo. Diz que tinha uma fotógrafa que ela resolveu fazer um trabalho. Nessas campanhas do Outubro Rosa, do Novembro Azul. E ela pegou um grupo de pessoas e começou a entrevistar sobre o câncer. Então ela perguntava, e se acontecer na tua família, a pessoa tinha uma reação, e se acontecer com você, a pessoa falava de uma outra maneira e ia colocando cada uma a sua opinião. E ela registrando tudo. Iam ter três módulos, seria esse questionamento, depois eles iriam para o estúdio, depois teria o encerramento. Sim. E no fim desse primeiro bloco, ela abriu a blusa e ela mostrou que ela estava mastectomizada e que ela tinha tido câncer. O segundo bloco diz que já foi completamente diferente, porque querendo ou não querendo, não é por pena, é porque você vê a pessoa ali numa condição que, na verdade, ninguém gostaria de estar. Sim. Né? Então, ela disse que a reação foi incrível, ela disse que optou em não colocar prótese, porque ela acha que assim ela vai ser um exemplo, ela vai conseguir chegar mais na realidade das mulheres, ela vai conseguir ser mais convincente até nessas campanhas. Então, você vê, ainda é um assunto que comove muito, como você falou. Com certeza. Porque a gente sabe que o tratamento por melhor que esteja sendo hoje, ainda é um tratamento desgastante, né? Não só para a pessoa, mas para a família toda. Sim, com certeza, né? A gente costuma dizer que quando chega o paciente no meu consultório, tanto o homem, né, eu falo em relação à esposa, ou a mulher, eu falo em relação ao esposo, né? Eles precisam estar junto. O momento do diagnóstico é um momento muito difícil, né? A pessoa se abala muito. A gente sempre é acostumado a ver, o fulano está com câncer, o ciclano, mas quando acontece com a gente, perto da família, né, é completamente diferente, porque a gente acha que nunca vai acontecer com a gente, nunca vai acontecer perto da gente. E hoje em dia, eu costumo dizer, né, que ali no consultório não é o fim de nada, né? É o começo de uma vida diferente, né? A gente às vezes vai mudar os valores, né? A gente tem muito valor na vida e acaba que quando a gente tem uma doença dessa, né, a gente começa a ver a vida de uma forma diferente. Então, eu costumo mostrar para o paciente, tanto o homem quanto a mulher, que ali é o início de uma vida diferente. Não tem uma sentença de morte, de maneira nenhuma. Então, é muito importante a pessoa aceitar o diagnóstico
e lutar pelo tratamento, lutar pela cura dela. Não seria uma sentença de morte, seria uma sequência de vida. Exatamente, né? Exatamente. Ela vai ter que se adaptar a um jeito diferente, ela vai passar por um tratamento, mas tudo isso, né, a gente acredita, a gente espera, a gente faz de tudo para ser somente uma fase da vida do paciente, né? Uma fase que lá na frente, se tudo correr bem, evoluir bem, né, ele tem total condições de sair vencedor também dessa batalha. Prognóstico de cura. Existe ainda uma estatística? A gente não gosta muito de falar em relação a números, né? Então a gente sabe, hoje em dia, com os avanços diagnósticos, né, com a maior procura pelos exames, a gente quer tentar atingir, né, o câncer numa fase precoce. Então, quanto mais precoce ele for atingido, maior a probabilidade de cura. Então, hoje em dia, a gente cura bastante paciente, porém a gente perde bastante paciente também, porque a gente ainda tem uma dificuldade de informação, de levar a informação às pessoas, a gente tem uma dificuldade, né, de locomoção do paciente para um serviço de diagnóstico, né? Então o paciente às vezes vai num serviço básico de saúde, às vezes a gente tem a dificuldade de alertar, né, e conseguir o encaminhamento desse paciente para um serviço de referência, né? Então o que é preciso? É preciso campanhas também de informação, capacitação dos profissionais no atendimento básico, né? Então, informação tanto aos profissionais do atendimento básico quanto aos pacientes, né? Alertar sobre os sintomas iniciais da doença, para a gente não trabalhar apenas com rastreamento e trabalhar também com detecção precoce, né, da doença. Isso é muito importante. Bem, o assunto acho que é um esclarecimento que você está dando, mas é um assunto de extrema importância, porque eu acho que a pessoa, se não teve na família, teve um vizinho, um parente, ou alguém que ela conhece que já teve câncer, que teve resultados satisfatórios ou não. Né? Então a gente vai para o intervalinho, vocês aguardem aí, a gente volta já já. Viva bem, viva com saúde, vida com mais sabor, com mais amor. Viva bem, vida bela, bela vida, mais saúde pra família. Bela vida. Produtos naturais e integrais, cuidando bem da sua alimentação. Bela vida. A maior variedade de produtos naturais de Arapongas e toda a região. Bela vida, elegante é ser saudável. Dentes sadios e bonitos proporcionam belos sorrisos e elevam a sua autoestima e qualidade de vida. A Clínica Ortoimagem Dr. André Gustavo Janotto oferece serviços de odontologia, lentes de contato dentários, radiologia, ortodontia, cirurgia bucomaxilofacial, endodontia e implantes dentários. Os implantes com próteses são parecidos com dentes naturais, projetados para se fundirem com os ossos, se tornam permanentes. O resultado é a melhora na dicção, facilidade na mastigação, melhora da autoestima e tem longa duração. Tudo o que você precisa em odontologia em um único lugar. Pagamento facilitado. Faça-se orçamento sem compromisso. Rua Marabu, 741 Centro, Arapongas, Paraná. Fone 43 3252 5492. UTEC, Centro de Diagnósticos. Há 12 anos, oferecendo o melhor em diagnósticos por imagem para Arapongas e região. Equipados com modernos aparelhos e profissionais altamente qualificados. Na UTEC, você conta com resultados de alta definição que facilitam o trabalho dos profissionais de saúde. A avançada tecnologia da ultrassonografia em 4D, mamografia, Doppler colorido, ecocardiograma e densitometria óssea, fundamental para o diagnóstico e prevenção da osteoporose. UTEC, o seu centro de diagnósticos em Arapongas. Nós estamos conversando com o Dr. Antônio Carlos Tourinho de Castro, ele que é cirurgião oncológico no Hospital João de Freitas. Isso. E falando sobre essas campanhas de alerta, sobre os sintomas, sobre
a incidência de câncer hoje no mundo. Com certeza, prevenção. Não só prevenção, e que realmente não é mais uma sentença de morte, mas é uma sequência de vida, Exatamente. que a pessoa pode ter uma sobrevida muito boa ou uma vida muito boa, mudando alguns hábitos, às vezes até unindo uma família. Sim. Falando em família, existe uma preocupação, vocês médicos, na hora do diagnóstico, se preocupar com a família? Sim, com certeza. Porque a gente sabe que quando tem alguém doente, a família também está toda doente. Quando a pessoa melhora, a família melhora. A notícia, né, o diagnóstico, ele abala não somente o paciente, né, mas você comentou abala sobre isso, o parceiro, né, a família toda, né, a família fica com uma preocupação muito grande, né, em sempre querer o melhor para o seu familiar. Então a gente se preocupa, né, em tanto tratar o paciente, mas orientar a família, né, em relação ao apoio que ela deve dar para o paciente, às vezes algumas medidas, né, e hábitos saudáveis alimentares também, não somente para o paciente, mas também para a família, né. Falando em família ainda, um negócio que abala bastante, as pessoas perguntam muito, tanto no consultório, né, como na rua, às vezes em bate-papo, alguma conversa, eles perguntam muito sobre o fator genético, o fator hereditário, né, então, minha mãe teve câncer, eu vou ter, a minha irmã teve câncer, eu vou ter, não necessariamente. Em relação ao câncer de mama, por exemplo, a gente sabe que o fator genético hereditário, ele está associado, né, a 5, 10%, ou mais, né, 15% dos casos. E principalmente quando esse caso, né, o câncer aconteceu num paciente, num familiar de primeiro grau e principalmente antes dos 50 anos. Então... Mãe, irmã, tia. Exatamente. Não é porque a mãe teve, a tia teve, que a pessoa vai ter. Claro, ela deve fazer um acompanhamento mais rigoroso, deve fazer um rastreamento, né, precoce. Então as mulheres que hoje em dia a gente orienta a realizar a mamografia anual a partir dos 40 anos, nessas pacientes a gente inicia já a partir dos 35 anos de idade. E no homem a gente se preocupa mais também. Então ao invés dos 50 anos, a partir dos 45 anos, né, a procurar um médico, então realizar os exames que são necessários, né, então fazer um acompanhamento mais rigoroso, mas não é somente isso que vai determinar se a pessoa vai ter ou não, né, uma neoplasia maligna. Nas neoplasias a gente sabe que é um tumor, ele já não é todo delimitado, Sim, ele é mais, né, exatamente. E qual é a rapidez? Porque a gente escuta falar assim, nossa, mas eu fiz uma mamografia no início do ano, agora estamos no mês de outubro e apareceu um nódulo. Isso. Isso depende também do tipo de neoplasia que a gente está falando, né? Então, por exemplo, o câncer de colo de útero. O câncer de colo de útero, ele é considerado uma neoplasia de caráter lento, né? Porém, a gente sabe que de um ano para o outro pode aparecer alguma alteração maior, né? E o câncer de mama também, né? Então, a gente conversando sobre o câncer de mama, né? A gente vê ainda casos avançados no consultório, né? Chegam tumores grandes, né? Muitas vezes, às vezes, em mulheres com mais idade, né? Ficaram com vergonha da família, esconderam. Mulheres mais novas também, que às vezes, devido ao trabalho, a vida corrida, né? A pessoa acha que vai melhorar e ocorre a evolução. Mas... como a gente falou, né, a gente quer sempre procurar atingir as lesões numa fase inicial, que tem uma maior chance, uma maior probabilidade de cura. Você acha que com uma precocidade de mudanças de hábito, por exemplo, a pessoa que estava acostumada com carne gorda, com bebida, cigarro, se começar a evitar, a probabilidade de às vezes chegar a ter um câncer é bem menor, óbvio, sim, né? Com certeza. Então, não seria uma informação também começar o quanto antes já com as crianças, apesar que eu estou percebendo assim, que as mães hoje estão muito preocupadas com a alimentação das crianças. Então, aquelas mães que a gente via antes, que mandavam aquelas bolachinhas recheadas, fritura, batata frita, ia para o McDonald's e refrigerante, já está tendo uma geração de uma maior preocupação. Sim. A probabilidade dessas crianças virem mais saudáveis e terem menos probabilidade, às vezes, de ter uma doença assim, seria maior? Com certeza, com certeza. Esses são os fatores, né, modificáveis. Então,
o hábito de vida saudável, a alimentação, e isso não adianta só os adultos fazerem, né? É muito importante a gente instituir essas medidas na criança também, né? Que tem uma vida inteira pela frente. Então é importante a gente cuidar da alimentação dos filhos, né? Orientar, né, a praticar hábitos saudáveis, exercícios físicos desde criança, né? Evitar, né, bebida de álcool em excesso, evitar o fumo. Por exemplo, você estava falando que em relação a diminuir fumo, diminuir bebida alcoólica. Em relação ao câncer de colo de útero, o fumo ele tem uma associação bem restrita. Os estudos mostram que as pessoas, né, as mulheres, no caso, que pararam de fumar, né, e ficaram um bom tempo, eles têm uma menor incidência desse tipo de câncer. Então, é óbvio que o fumo ele não é o único fator causal do câncer de útero, né? Mas ele é um dos fatores muito importante para a causa desse tipo de câncer. A gente percebe assim, que o uso de droga é geral. Sim. Mas o índice de pessoas que fumam diminuiu muito. Sim, com certeza. O número de pessoas que fumam, ou não sei se é que a gente não vê muito, porque as pessoas agora não podem mais fumar em ambiente... Em qualquer lugar. Em qualquer lugar. Mas as propagandas também proibidas, que eu acho que, né, foi correto, porque é uma coisa que chama atenção. Né? Sim. E antigamente até nas novelas se via os artistas fumando, em filmes, né? Agora a gente vê menos. Mas percebe mesmo que eu acho que diminuiu, já tem uma consciência maior. Com certeza, até né? com essas leis existe uma... Isso, com certeza. A gente ouvia, né, antigamente a gente escutava, né, que era chique, era charmoso fumar, né? A minha época para cá a gente já vai vendo, né, que as pessoas vão tendo uma consciência maior. Porque o fumo, né, ele não está unicamente relacionado aos cânceres de boca, câncer de garganta, pulmão, mas também de bexiga, câncer de mama, ele tem uma associação, colo do útero, como a gente já falou também. Então, hoje em dia a gente vê que a população ela vem tendo uma consciência maior em relação a esse tipo de mau hábito, né? Até por muita informação, né? Com certeza, em relação à atividade física. Eu acho muito legal aqui que a gente vê muito assim, famílias saindo para praticar uma caminhada ou pedalar junto. Eu acho que isso já vai incutindo na criança também. Sim, né? Exatamente. Porque a gente é um espelho, né? A gente faz aquilo, a gente imita os pais, geralmente, Sim, né? A gente então, tem que dar um bom exemplo, né? Falando sobre a preocupação das pessoas com a alimentação, atividade física, tudo, o gatilho emocional tem um peso grande? A gente acredita que sim, né? A gente acredita que sim. Ainda não, a gente não tem muitos trabalhos, né, comprovando isso, mostrando para a gente essa relação, mas a gente acredita que sim, né, que o fator emocional, né, ele é muito importante também. Muitas vezes a pessoa já está debilitada psicologicamente, né, o sistema imune da pessoa fica mais propenso a adquirir, né, desordens, né. Então, a gente acredita que sim, que tem relação, mas ainda os estudos são muito vagos, né, para comprovar esse tipo de desordem emocional, né, associado às neoplasias malignas. A pessoa, por exemplo, fala assim, eu tive um tumor, mas era um tumor benigno. Existe isso? Sim. De câncer benigno ou câncer maligno? Isso. Todo câncer é maligno? Isso. Então, assim, todo câncer é maligno. Quando a gente está falando de câncer, só existe câncer maligno. Agora, quando a gente fala de tumor, esse sim, ele pode ser tanto benigno quanto maligno. Né? Então, tem muita gente que fala, eu tive um câncer. Então, o tumor maligno já é um câncer? Sim, o tumor maligno é um câncer. E existe também o tumor benigno, que daí... mas nunca existe o câncer benigno. Então às vezes até é uma coisa que a gente... É uma dúvida, né, que a gente vê bastante. E confunde um pouco por causa dos termos, né? Com certeza. Então a pessoa fica realmente isso é dúvida. Importante no consultório também, né, para a gente saber a história do paciente, né, da família do paciente, se pode ter alguma relação de ordem genética ou hereditária, né? Então é muito importante, a gente sempre pergunta isso. Viu? Você acha que como a ciência está caminhando, e a gente está vendo que muito rápido, com diagnósticos precoces, com tratamentos menos traumáticos e menos debilitantes. Sim. Você acredita que vai chegar, talvez a gente não vai chegar a ver, espero que sim,
o câncer ser só o signo, como estão falando hoje em dia, que o câncer seria só um signo, não seria mais uma doença? Sim, a gente vê, né, que os tratamentos que a gente faz hoje, eles são extremamente menos agressivos do que os tratamentos que já foram realizados no passado, né? E a ciência evolui muito, Então, com certeza, a gente acredita que cada vez mais, né, a gente vai conseguir atingir a doença num estágio precoce e cada vez mais a gente vai ter arsenal, né, para combater essa doença. A gente acredita sim que a medicina ainda vai evoluir muito, né? E principalmente nesse campo, principalmente nessa busca, né, pela cura do câncer, por tratamentos mais efetivos, menos agressivos, é uma esperança, né, e uma certeza Deus que a gente queira, sabe né, que isso vai acontecer. Logo, né? Com agora, certeza. Não por eu ser mulher, mas eu acho assim, eu parabenizo agora aqui, frente a essas câmeras, a todas as mulheres que tiveram câncer, tá? E que tiveram coragem de se expor, que tiveram coragem de aparecer sem cabelo, Sim. que antes era mais ou menos vergonhoso. Sim, com certeza. Agora, não vou dizer que seja um orgulho, mas eu acho que elas estão mostrando, gente, nós estamos vivendo. Sim, exatamente. Eu continuo viva. O meu cabelo vai crescer de novo. E quantas que eu conheço que o cabelo veio muito bonito. Sim. Veio muito mais volumoso, mais charmoso. E elas não perderam, não desceram do salto. Então, eu estou achando assim, que vocês como médicos, oncologistas, parabenizo vocês também por passarem essa esperança e conseguirem fazer com que a pessoa tenha essa qualidade de vida. Sim. Porque graças a vocês é que isso também está acontecendo. Sim, com certeza. Mas as mulheres, eu acho assim que sempre achei muito batalhadoras, mas mais ainda nesse fator doença. Que elas, ao invés de elas irem para casa, se esconderem e ficarem chorando, elas foram para as ruas e e começaram essas campanhas fantásticas, campanhas realmente de vida. Eu acho, campanhas humanas. Sim. Né? E falam, olha gente, eu estou aqui para provar que tudo é possível. É o que a gente falou já, né? A gente já comentou sobre isso, que a gente procura orientar a pessoa que isso é apenas uma fase. E que é importante que ela aceite o diagnóstico, né? E lute pela saúde, pelo tratamento, né? De cabeça erguida. E uma coisa que é muito importante também, essas pessoas que já tiveram o diagnóstico de câncer, essas pessoas que já passaram pelo tratamento, é muito importante que elas não se escondam, que elas ajudem as pessoas que estão atravessando pessoas acreditarem mesmo, eu estou vendo, né? realmente Está vendo um exemplo acontece, vivo de quem fez o tratamento, melhorou. Então é muito importante, né? Essa ajuda. E uma coisa que a gente vê é justamente isso, a pessoa que já passou por esse tipo de problema, ela procura muito ajudar as outras pessoas. Então a gente vê a pessoa que já teve o câncer de mama, então ela ensina como que a pessoa deve agir em relação aos cuidados pós-operatórios, em relação ao tipo de alimentação, os cuidados, né, em relação ao braço do lado da mama que foi operado e assim por diante. Então, a gente tem no serviço da gente, né, muitas pessoas que já passaram por esse tipo de problema e vão ali toda semana ajudar as pessoas que atualmente estão vivendo essa fase. Muito bonito isso, é muito né? bonito, é muito bonito, isso é muito gratificante muito também. Importante para outra pessoa a pessoa, que tá né, se sente muito útil, a pessoa que está ali naquele momento de dificuldade, ela vê que existe uma possibilidade real, né, de evoluir bem. Então, a gente fica muito, muito feliz com isso. É muito importante pra gente. Principalmente as minhas amigas aqui de Arapongas que tiveram câncer, que são inúmeras e não vou citar todas porque não vou lembrar, mas Rinara, Nice e muitas outras, né? Parabéns pela força, coragem que vocês tiveram, que vocês estão tendo e parabenizo as pessoas do CISAM, de todo do Paraná, do Brasil, todas as instituições, né, que trabalham com isso, é um trabalho muito difícil, né, muito árduo. Rosa e que levam para a rua, não, vamos fazer uma campanha, iluminam as cidades, mudam as cores. Procurar orientar, né, e eu acho que realmente não é só em outubro, eu acho que essa conscientização tem que ser 365 dias a nossa do luta ano, é diária. Né? Mas é um mês específico, a gente não consegue mais ver um outubro que não seja rosa e um novembro que não seja azul. Com certeza. E essa esperança que continue e que muitas pessoas cada vez mais vão para as ruas e falam, olha, eu venci. Eu acho que essa batalha... Porque a gente extinguir com o fator genético tudo é muito difícil. Sim. Então, pelo menos que a gente consiga colocar essas pessoas os fatores na rua, que são passíveis.
E que sejam exemplos mesmo, que continuem ajudando as outras pessoas e falando, olha, gente, eu passei por isso e estou aqui. Né? Então, nós vamos para mais um intervalinho e a gente volta já já. Viva bem, viva com saúde, vida com mais sabor, com mais amor. Viva bem, vida bela, bela vida, mais saúde pra família. Bela vida. Produtos naturais e integrais, cuidando bem da sua alimentação. Bela vida. A maior variedade de produtos naturais de Arapongas e toda a região. Bela vida, elegante é ser saudável. Dentes sadios e bonitos proporcionam belos sorrisos e elevam a sua autoestima e qualidade de vida. A Clínica Ortoimagem Dr. André Gustavo Janotto oferece serviços de odontologia, lentes de contato dentários, radiologia, ortodontia, cirurgia buco-maxilofacial, endodontia e implantes dentários. Os implantes com próteses são parecidos com dentes naturais, projetados para se fundirem com os ossos, se tornam permanentes. O resultado é a melhora na dicção, facilidade na mastigação, melhora da autoestima e tem longa duração. Tudo o que você precisa em odontologia em um único lugar. Pagamento facilitado. Faça-se orçamento sem compromisso. Rua Marabu, 741 Centro, Arapongas, Paraná. Fone 43 3252 5492. UTEC, Centro de Diagnósticos. Há 12 anos, oferecendo o melhor em diagnósticos por imagem para Arapongas e região. Equipados com modernos aparelhos e profissionais altamente qualificados. Na UTEC, você conta com resultados de alta definição que facilitam o trabalho dos profissionais de saúde. A avançada tecnologia da ultrassonografia em 4D, mamografia, Doppler colorido, ecocardiograma e densitometria óssea, fundamental para o diagnóstico e prevenção da osteoporose. UTEC, o seu centro de diagnósticos em Arapongas. O nosso convidado é o Dr. Antônio Carlos Tourinho de Castro, cirurgião oncológico no Hospital João de Freitas, e a gente está batendo um papo aqui para prestar uns esclarecimentos. Dúvidas que a gente tem, que com certeza você tem também. O câncer é uma ferida, né? Se ele está internamente no corpo, a pessoa não está vendo. Cânceres que estão, por exemplo, no lábio, boca, pele, existe aquela aversão, a pessoa vê porque é feio. Sim. Né? Eu acho que tudo que foge ao normal te cria um certo... Uma repulsa, né? Pessoas ficam preocupadas agora, até por causa do HPV, da vacina de HPV e tudo, confunde o HPV até com o câncer, que nós vamos falar, até vai ser a próxima pergunta, né? Existe contágio? A pessoa pode pegar o câncer? Foi até uma pergunta aqui do Luciano. Se uma pessoa tem um câncer de pele, se é contagioso, se não é. Como é que... Não, o câncer, né, ele não é uma doença que se transmite através do contato, não, né? O que acontece é justamente isso, né? Então, esses cânceres de pele mais agressivos, mais avançados, né, que eles são localizados externamente, né, então na face, né, então em regiões que a gente consegue ver, né, então as pessoas ficam muito preocupadas, exatamente, né? Existe uma repulsa, né, então isso às vezes é o que faz retardar a procura do paciente, né, a um serviço de saúde, né, então a pessoa tem uma lesão ali, às vezes por uma falta de cultura, né, uma dificuldade de acesso, né, então a pessoa fica em casa, não quer se expor na rua, né, então tem vergonha de procurar um profissional de saúde, então acaba que a lesão vai evoluindo, né, só que chega uma hora que a pessoa tem que procurar o médico, né, porque já está gerando, né, problemas, complicações, né, a doença já está em evolução, então... Mas em relação a contato, não tem esse perigo, né? Então a gente não precisa ficar preocupado em relação a isso, né?
E a pessoa que tem esse tipo de problema, né, eu acho que ela deve, o quanto antes, procurar uma assistência, né, para a gente poder fazer o tratamento o quanto antes o possível. A gente falou sobre o HPV, né? Isso, o HPV ele tem uma relação muito estreita com o câncer de colo de útero, né? O câncer de colo de útero, ele não é transmitido através do contato, né? Porém, o HPV, ele é transmitido através do contato sexual, né? Então, o HPV, ele está associado em mais de 80%, 90% dos casos de câncer de colo de útero. E muitas pessoas, elas têm o HIV, porém, elas não têm, ou HPV, perdão, eles têm o HPV, né? Porém, elas não têm o câncer de colo de útero, né? Então, é preciso que ocorra uma infecção, não uma infecção, né? Alterações celulares frequentes, né? Agressões frequentes, né? Para ocorrer o desenvolvimento do câncer, né? Então, o preservativo, ele oferece, né, uma proteção parcial, né, pro contágio do HPV, né, porque o HPV ele não existe somente no colo do útero, né, então ele existe na área urogenital, que a gente chama, que não está totalmente protegida pelo preservativo. Então, hoje em dia, né, em relação ao HPV, desde 2014, o Ministério da Saúde, né, colocou no calendário vacinal, né, a vacina tetravalente, que é realizada nas meninas, né, de 9 a 13 anos, né, que previne os principais tipos de HPV, né, os principais subtipos de HPV. Tá, as meninas tomam a vacina, mas os meninos também não é através do sexo? Eles também não teriam que tomar? Sim, né? As meninas, na verdade, o calendário ele é preconizado para as meninas, né? No homem que também tem o HPV, né? A infecção, essas alterações celulares, elas são menos frequentes que nas mulheres, né? Então, não é porque a menina, isso é uma pergunta que ocorre muito no consultório também, não é porque ela foi vacinada que mais tarde, né, ela não vai fazer aquele controle, né, através do exame preventivo, né, que eles não se excluem, né, eles se completam, né, tanto quanto ela foi vacinada quando criança, né, e mais tarde, quando iniciar a vida sexual, é muito importante que ela realize, né, como de rotina, né, o exame preventivo do colo do útero. Porque desde o advento, né, desse exame do colo do útero, nos anos 90, 44% dos casos de câncer de colo de útero a gente diagnosticava numa fase avançada. Hoje em dia, a grande maioria dos casos, a gente faz o diagnóstico numa fase inicial, e principalmente por causa do exame preventivo do colo do útero, porque a doença, né, na sua fase inicial, ela é muito silenciosa, ela praticamente não gera sintomas. Então, o câncer de colo de útero, ele só vai gerar sintomas como sangramento, né, aquela secreção vaginal anormal, né, então sintomas urinários também, somente em fases avançadas. Então, o exame preventivo do colo de útero é sim um método de rastreamento para o câncer de colo de útero extremamente útil, né? Então extremamente útil. Não vão desistir do exame, porque fez a vacina, não vou fazer. Sim, não, com certeza. Eles se completam e é uma coisa a mais para poder evitar. É muito importante, é muito importante. Por exemplo, a gente fala muito, apesar que teve a campanha do Novembro Azul, mas quais seriam os sintomas iniciais para um câncer de próstata? Então, o câncer de próstata, né, ele se assemelha muito, né, aos sintomas de uma coisa que a gente chama de hiperplasia prostática benigna, né, que é um crescimento do tecido prostático não relacionado ao câncer, né? Então, com o passar dos anos, né, o homem vai ficando com mais idade, né? A próstata, ela tem uma tendência a aumentar de volume. Então, vai ocorrer uma diminuição do jato urinário, que isso pode ocorrer tanto no câncer de próstata quanto na hiperplasia prostática benigna, né? Uma dificuldade de micção, um aumento
das vezes que o paciente vai ao banheiro, né, ele tem uma sensação incompleta do esvaziamento da bexiga, né, ele acorda mais à noite para urinar, ele pode ter sangue na urina. Então são sintomas que eles se assemelham muito aos sintomas da hiperplasia prostática benigna, que não está relacionado a câncer. E daí é importante ele procurar o atendimento básico, né, o homem procurar o atendimento básico de saúde, ou procurar um urologista, ou até mesmo um oncologista, para a gente poder, né, quem sabe fazer um diagnóstico de uma doença maligna e tratar no início, né, ou confirmar que não se trata de nenhuma doença maligna, né, e fazer somente um acompanhamento e também as medidas para tratamento desses sintomas. Doutor Antônio Carlos, eu acho que foi muito importante esses esclarecimentos, o nosso tempo está chegando ao final, eu queria que você deixasse uns conselhos para os nossos telespectadores. Então, o que a gente indica, né, orienta que é importante a pessoa se cuidar, não somente nesses meses, né? Esses meses eles servem para alertar a população, mas para alertar a população não somente em 2 meses do ano, né? Alertar que é importante ter o cuidado com a saúde durante o ano todo. A gente falou diversas vezes aqui no programa, né, o quão é importante o cuidado tanto com a saúde, com a alimentação, os exercícios físicos, né? Então essas são algumas das variáveis que a gente consegue modificar. Então é muito importante trabalhar junto a elas. Então, mudanças de hábitos sempre serão bem-vindas. Isso, né, de exatamente. bons hábitos, né? Exatamente. Mas a gente percebe, eu sempre comento aqui no programa que eu vejo aqui em Arapongas que o araponguense saiu do sofá e foi para a rua. Sim, né? a gente vê e bastante. É muito importante, né? Isso, a gente vê a preocupação que as pessoas têm, e não tem idade. A gente vê desde o jovem ali correndo, a gente vê adultos, a gente vê pessoas cada vez mais, idade, né, pessoas se preocupando com a saúde, praticando atividade física, né? E tendo também a consciência da importância de uma alimentação saudável, né? É como ele estava comentando antes, não é só importante a mudança de hábito na alimentação, mas se a consciência de uma boa nutrição. Exatamente. Né? Às vezes a pessoa está se alimentando, acha que está se alimentando bem e está se nutrindo mal. Né? Então pensava ter também bastante consciência na parte de nutrição. A gente sabe que essas dietas hoje em dia são muito exageradas, né? As modernidades, agora é só batata doce, é só um tipo de alimento, está na moda isso, aquilo, mas a gente ter consciência que o organismo precisa um pouquinho de tudo, né? Sim. Que eu sempre falo que as nossas vitaminas são de A a Z, e precisamos de todas, e a pessoa, eu acho que tem que ter essa consciência de uma boa nutrição e não só de uma boa alimentação. Exatamente. E eu acho que foi muito esclarecedor, foi muito bem-vindo o que você colocou. Obrigado. E tudo serviu, acho que, de alerta, porque as pessoas estão, com todas essas campanhas, claro, está todo mundo aqui assim. Preocupado, mas eu acho, né, que sempre um esclarecimento vindo de um profissional, né, oncológico é bem diferente. E a gente também pede para as pessoas tomarem cuidado de ficarem procurando orientação através de redes sociais. Internet, rede social, né? Às vezes a gente não consegue uma informação segura, né? E às vezes acaba dando uma falsa sensação de segurança, né? E com o contrário também é verdadeiro, né? Às vezes alarmando uma pessoa que não tem necessidade de ficar assim. Então o mais importante é sempre procurar, né, profissional de saúde para tirar as dúvidas, né, que forem pertinentes e ter a certeza do bem-estar. E que bom que Deus te deu esse dom, né? E da gente ter pessoas como o Dr. Antônio Carlos, que cuidam das pessoas num estado emocional tão abalado, né, debilitado, e com uma doença tão séria, né? Sim. E ter esse dom de poder passar um conforto e dar uma qualidade de vida e às vezes até curar essa pessoa. Sim, eu que agradeço a oportunidade, né, da gente poder falar um pouquinho sobre o dia a dia, ajudar também a população que está nos assistindo também e dizer que a gente está à disposição sempre que a gente puder ajudar, né, transmitir o que a gente sabe, a gente faz isso com muito orgulho. E a TV Paraná também disponibiliza a programação através do Twitter ou o Facebook da TV Paraná. E mais uma vez, muito obrigado. Dr. Antônio Carlos Tourinho de Castro, cirurgião oncológico, atende no Hospital João de Freitas e está se colocando aqui à disposição.
E aguardo vocês na próxima semana e viva a vida. Eu vou cobrar isso de você.